Provérbio de Salomão, no capítulo 4, nós vamos ler apenas um versículo para nós ganhar tempo. É uma palavra bastante conhecida. O Ronaldo é uma benção. No versículo 13, ele diz o seguinte, Provérbio, capítulo 4, versículo 13. Ao abraço também aos irmãos de Ayumas, nosso carinho, que o Senhor venha abençoar poderosamente, né? Provérbio 4 e 13, que diz, pega-te a correção e não alargues ou largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Aleluia. Então, e aí no verso 14 diz, não entre na vereda dos ímpios, ou nos caminhos dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Irmão, aqui nós vemos Salomão trazendo uma exortação, trazendo um conselho para que nós adquirirmos os filhos dele daquela época e também o povo daquela época e também nós que serve para nós hoje, para que nós viemos adquirir a sabedoria e apartar do caminho dos ímpios. Há caminhos que a Bíblia diz que aos olhos dos homens parece reto, parece perfeito, mas o fim deles são a morte. E ele, no verso 4, ele disse, e ele ensinava-me e dizia, retém as minhas palavras no teu coração e guarda os meus mandamentos e vive. Que Deus abençoe, irmã Joyce. A sabedoria, irmão, a Bíblia diz que diante da honra, ou diante da sabedoria vai a honra, e diante da honra vai a sabedoria. Nós, muitas vezes, irmão, quando nós lemos o livro de Provérbio, ele foi escrito, nós sabemos, por Salomão, sábio Salomão. Um homem que já na idade, não vamos dizer avançada, mas numa idade que ele já tinha bastante experiência na vida, então ele pôde compor, ele pôde escrever, trazendo conselhos. E a Bíblia, ela para nós, para o cristão, ela é uma bússola, é a regra de fé. E se nós não adentrar dentro das palavras, que para nós, Paulo diz que é a carta magna, aleluia, é a carta magna dos cristãos, da igreja, e nós precisamos sempre mais atentar para a palavra do Senhor. O objetivo de Salomão, ele ensinar ou prescrever ou escrever seus provérbios, que são pequenos poemas que traz uma edificação, aleluia, era para que o povo de Deus não viesse corromper, era para que o povo de Deus não viesse sair dos preceitos do Senhor. Quando nós olhamos lá no livro de Êxodo, no capítulo 15, precisamente no verso 26, Moisés vai dizer assim, se atentamente nós obedecermos os mandamentos e guardar todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades que eu coloquei lá no povo do Egito, eu não vou colocar em vocês,
porque eu sou Deus que sara. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, aleluia, esse versículo 13 que vai dizer, guarda, pega-te a correção, aleluia, pega-te a correção e não alargues. Que Deus abençoe Manlur de Perpinelli. Salomão, ele, aos seus filhos, ele, simbolicamente também a todos nós, como disse, ele, Ananias, que Deus abençoe, a todos nós para que não abandone a palavra do Senhor. Solange, que Deus abençoe, para que nós, especialmente os princípios que vêm dele, para que nós não abandonemos os ensinamentos do Senhor, para que nós não deixemos de meditarmos na palavra do nosso Deus. Ontem, ainda aqui no culto de ensino, nós falávamos que está registrado ali, até Dalton nos lembrou em Crônicas, quando no reinado de Joás, ele ainda uma criança, mas alguém auxiliava. E ele pediu para que vasculhasse ali o depósito, né, o quarto de despensa. E ali encontraram o livro da lei que estava perdido, tinham abandonado. Irmãos, quando nós perdemos a palavra de Deus dentro da casa, nós desprezamos, nós andamos por caminhos errados, nós vamos pelo acho, eu acho que deve ser assim, mas o Senhor diz, olha, apegue a sabedoria e não alargue para que tenha vidas. Quantas vezes, irmão, quantos lugares a Bíblia já está perdida? Quantos lugares já abandonaram a palavra de Deus? E Deus, nesse dia, nos convida a nós a pegar a palavra da sabedoria, para que nós tenhamos uma direção certa, para que nós tenhamos uma vereda perfeita. Aleluia! Deus, desde o princípio, tem falado, irmão, e desejou ter a comunhão com o homem. Deus sempre, desde o princípio, ele criou Adão para que vivesse em tua presença. O desejo de Deus para a nossa vida é que nós estejamos juntinho a Ele, perto a Ele, comunhão com Ele, através da palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é a própria boca de Deus falando conosco. Quando Jesus, ali no capítulo 5 de João, e o verso 39, ele estava ali com um grupo de pessoas, e ali ele ensinava. Ele disse, olha, eu aconselho que vocês a medite, examine as Escrituras, porque vocês vão ter nela, ou vocês vão encontrar nela, o quê? A vida eterna. E ele ainda dizia, e são elas que de mim testificam. Aleluia! Mas quando o pecado entrou no jardim, que era perfeito, que Deus tinha feito com perfeição para que o homem o desfrutasse, aleluia, essa comunhão foi quebrada. Foi quebrado esse elo. Mas mesmo assim, meu querido irmão, Deus não parou de falar. Hebreu diz que Deus tem falado de várias maneiras e ainda hoje continua falando. Ele continua falando hoje por meio da sua palavra e do Espírito Santo. Talvez hoje
Eu estou falando com alguém que, devido às correrias, às ocupações, não lê mais a Bíblia. Pega a Bíblia só no final de semana quando vai para a igreja. Mas o Senhor, Ele diz aqui, pega-se a palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, no primeiro tópico aqui diz, pega-te a correção. Pega-te a correção. Aleluia. Aqui Salomão, meu irmão, ele usa a linguagem intensa. Pega-te. O que significa pega-te? Significa agarrar. Significa segurar com força. Aleluia. E como dissesse, não deixa escapar. Irmão, atenha a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é a carta do noivo para a sua noiva, a igreja. Muitas vezes, quando a gente vão ministrar por aí, e se ocupa muitas vezes em tantos louvores, em tanto enchimento de linguiça, e quando vão dar oportunidade para a ministração da palavra de Deus, é 20 minutos, 15 minutos, e ainda diz, deixa um tempo para mim dar os avisos. Sufocando a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, ela é a prioridade. A palavra de Deus é que lava a nossa mente, lava a nossa alma. Aleluia. Através da palavra, ela corrige. Quantos não aceitam mais correção? Quantos não aceitam mais a repreensão? Aleluia. Deus abençoe, Daniel. Então, irmão, quando nós vimos o Hebreus no capítulo 12, Hebreus 12, ele vai falar que essa correção é o ensino da palavra de Deus, que nos mostra como nós estamos errados. Aleluia. E como voltar ao caminho certo. Nós vimos que Deus abençoe a Maria Aparecida. Nós vimos que a palavra de Deus, irmão, diz que Deus, Ele castiga e corrige aquele que Ele ama. Se eu não aceito a correção da palavra do Senhor, se você não aceita, a Bíblia vai nos chamar de rebelde. A Bíblia vai chamar-nos de abastardo. Aleluia. Deus abençoe, Mafran. Então, meus queridos, a palavra de Deus, ela é a lâmpada para os nossos caminhos. O Salmo, ele diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Oh, glória a Deus. Jesus, ali em João, no capítulo 14, o verso 6, Oséias, que Deus abençoe, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ele não está dizendo que eu serei, eu sou um dos caminhos. Foi uma afirmação dizendo, eu sou. Aleluia. A palavra de Deus, irmãos, ele é o mapa da nossa vida. Ela é o mapa que nos conduz ao caminho certo. Quantas pessoas dizem, olha, eu não gosto que esse irmão prega, eu não gosto que essa irmã prega. Irmão, se ele está pregando a palavra de Deus, coma
Coma, porque se não serve para você, serve para outro. É a palavra do Senhor. Aleluia. Então, quando a palavra Salomão lhe disse, pega-te a correção e não largue, se apega. A correção vem através da palavra, meu querido. Quando lemos a Bíblia, ouvimos pregadores fiéis, ou recebemos um recado específico de Deus, através do Espírito Santo, para as nossas vidas. Nós estamos recebendo a palavra de Deus. Aceita a palavra de Deus. Aleluia. Porque o que vai acontecer? Essa palavra muda a nossa mente. Quem sabe a nossa mente está poluída de vários pensamentos, de muitos ideais passageiros. Mas neste dia, eu quero dizer para você, se apegue à palavra de Deus. Não murmure contra a palavra de Deus quando vem a correção, porque é para o nosso bem. Nós só queremos as bênçãos, nós só gostaríamos de profecia ao nosso favor, mas quando vem a correção, nós não aceitamos. Isso não quer dizer que Deus não nos ama. Ele nos ama sim, mas Ele quer que nós trilhamos pelo caminho que nos conduz à vida eterna. Aleluia. E no segundo tópico desse versículo ele diz, e não alargues. Se apegue à palavra da correção e não alargues. Valorize, mantenha firme nela. Muitas pessoas têm acesso à palavra de Deus, mas nem todos valorizam. Aleluia. Quantos têm a palavra de Deus, têm acesso de todos os lados, mas não valorizam? Elas começam bem, inicia bem uma caminhada, mas depois, irmão, distancia, abandona, despreza. Quando nós desprezamos um presente que a gente recebe dos nossos cônjuges, vice-versa, ou de um amigo, e nós desprezamos, nós estamos desprezando literalmente aquela pessoa que nos ama. Quantos irmãos, quantos crentes que têm vergonha de carregar a Bíblia? Quantos crentes que têm vergonha de dizer, eu leio a Bíblia? A Bíblia, irmão, ela faz parte do nosso enfardamento. A Bíblia é a espada. A Bíblia, não se envergonha de carregar a Bíblia, meu irmão, porque Jesus não teve vergonha de morrer lá na cruz do Calvário por mim e por você. E a Bíblia diz o seguinte, aqueles que envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também vou envergonhar naquele dia. Quantos jovens, quantas pessoas hoje arrumaram um tal de tablet, que é para não carregar mais a Bíblia. Não, está aqui tudo dentro do tablet. Mas eu ainda prefiro a palavra, essa biblioteca, irmão, que nós temos. Obviamente, tem lugar que você não pode entrar com nada na mão, tem que deixar nas portarias. Mas a palavra de Deus, você vai dizer, está no meu coração. Se você é um homem da lei, uma mulher da lei, se você não está com enfardamento, representando o seu estado, como a população vai saber que você é um policial? Só vai saber que você é um policial se você estiver enfardado. Quando nós andamos
para a igreja principalmente, e não leva a palavra de Deus, ninguém sabe se você está caçando capivara, se você está caçando frango, para onde você vai? Aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor. Davi, quando, no Salmo 122, ele diz: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ali ele já pegou todas as suas estolas, pegou todo as suas roupas de adoração, a sua harpa, e disse, eu vou louvar a Deus, aleluia. Quantos irmãos, porque toca um instrumento na igreja, não pode levar a Bíblia? Não, eu estou aqui como profissional para tocar, não vim aqui para ler Bíblia. Irmão, não largue, valorize, mantenha firme. Mantenha firme com a palavra do Senhor. Não é assim, Moisés? Deus disse, não largues, não alargues. Quer dizer, isso é um alerta contra a superficialidade da palavra de Deus. Superficialidade espiritual. Eu chamo de o denorex. Parece que é, mas não é. Muitos querem bênção, muitos querem milagres, muitos querem cura, mas poucos querem crescer no conhecimento e na obediência da palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele crescia em graça e conhecimento. A Bíblia, irmão, é para nós meditarmos. Quantos companheiros nós temos visto por aí, pega de supetão, vamos ouvir uma palavra pelo irmão Zé Parafuso. Ah, irmão, eu não estava preparado, eu não estava esperando a oportunidade. Irmão, se nós, obreiros, não estamos preparados para trazer uma palavra para a edificação da noiva de Cristo, como nós estamos preparados para subir no arrebatamento quando Jesus voltar? As coisas desse mundo, a correria do dia a dia parece que vai afastando. Por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias, o amor de muito esfriaria para com Deus. Aqueles que iam à igreja não vão mais, aqueles que meditavam não meditam mais, aqueles que oravam não oram mais, eles vão esfriando, e quando vai, está gelado igual aqueles pinguim lá da Argentina, aí começa a pôr defeito em todo mundo, e sendo que o defeito está em nós. Aleluia! A palavra de Deus, irmão, até parece ser difícil, às vezes pode exigir mudança, porque quando nós meditamos, meditamos a palavra de Deus, nós vamos encontrar nela dizendo, melhora teu caminho, conserta teu barraco, rapaz, se converte, se corrige, você está andando errado, é um espelho para nossas vidas. E eu te pergunto nesse dia, o que você está fazendo com a palavra que Deus permitiu que você tivesse acesso? Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, eu me lembro, há uns tempos atrás existia aquelas caixas de promessa. Nosso querido e saudoso pastor Carlos Padilha, ele dizia que é Bíblia de preguiçoso, porque lá só tem bem-aventurança. Ah, você vai ser sucesso, você vai ser bem-sucedido, vou abrir a porta, vou diante de ti. Mas ele disse, eu prefiro a Bíblia, irmão, porque a Bíblia me corrige, a Bíblia me exorta a melhorar meu caminho, a Bíblia me exorta a eu melhorar o meu pensamento. Aleluia! Então, irmão, por isso que a Bíblia se torna preciosa, porque a Bíblia, ela mesma diz que é como o sabão do lavandeiro.
ela lava, ela tira a sujeira. Antigamente tinha um sabão de amendoim. Ali, minha mãe muitas vezes fazia. Tacava a soda, a sujeira que não saía, aquele sabão de amendoim, a soda passava, arrancava, e era uma benção. A palavra de Deus, ela é como o sabão do lavadeiro. Aleluia! Nós não devemos trocar a palavra de Deus por nada. Ela é viva. Hebreus 4:12 diz que esta palavra é viva, ela é eficaz. Aleluia! Por isso, irmão, a maior prova disso foi o amor de Jesus para conosco, que nos amou antes de nós ter designado, de Ele nos aceitar. Vamos valorizar, irmão, estamos na última hora. Nós estamos vivendo os últimos momentos. Há momento de nós despertarmos. João, no capítulo 10, o verso 10, ele diz que o ladrão, ele veio senão para roubar, para matar e para destruir. Só que contrário do ladrão, ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, e a tenha vida e abundância. O Senhor quer que nós tenhamos vida. Que é que você tem feito com a tua vida cristã? Você é daquele que levanta correndo, não busca a Deus, não agradece a Deus pela noite, né? E sai correndo e quer vitória. Irmão, deixa um tempo para a meditação da palavra de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Para encerrar, eu digo, e não alarga, aguarde no seu coração. Né? A única forma de não perder algo valioso é guardar em um lugar mais seguro. O lugar mais seguro que nós temos de guardar a palavra de Deus não é numa estante, não é num tablet, não é dentro de um celular, não. É guardar dentro do nosso coração. Porque nós não vamos pecar contra o Senhor. Guarda a palavra. Ontem ainda citei o versículo 1, verso 3 de Apocalipse. Bem-aventurado aqueles que lê, aqueles que ouvem e as guarda, porque o tempo está próximo. Meus irmãos, vai chegar momento que nós, muitos, vai querer estar numa igreja, num templo, mas aí a proibição, a perseguição já se aproximou. E alguém vai dizer como Amós, eu tenho sede de ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho sede. Mas aí já é tarde demais. Aproveite esse tempo. Aleluia. Quando Jesus, ele no capítulo 26, o capítulo 6 de Mateus, o verso 21, ele diz o seguinte: onde estiver o teu coração, ali também, ou melhor, onde estiver o teu tesouro, ali também está o teu coração. Aleluia! Então, irmão, se guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, ela vai influenciar os nossos pensamentos, ela vai influenciar os nossos sentimentos, ela vai influenciar as nossas decisões, ela vai influenciar em nossas ações, porque a palavra de Deus está guardada em nossos corações. Guardar a palavra não é apenas decorar versículos, não, mas
viver por eles, por elas, e permitir que a palavra de Deus transforme quem você é por dentro. Aleluia. Porque a Bíblia diz que a boca fala, o coração está cheio. Quando você vê alguém falando de Bíblia, citando versículo, lembrando os ocorridos bíblicos, é porque ele está convivendo dioturnamente com a palavra de Deus, e a boca vai falar. O salmista disse, olha, o meu coração ferve com palavras boas. Mas quando você encontra alguém que já vai falando mal um do outro, já vai apontando o defeito do outro, já vai dizendo, irmão, afasta-te, porque isso é igual sarna, vai te contaminar. A Bíblia diz que as más conversação corrompe o bom costume, e isto é como gangrena, vai comendo aos pedaços. Isso o Espírito Santo já entristece. Afasta e faz um apelo para essa pessoa aceitar Jesus. Aleluia. E ele diz, porque ela é a tua vida. Oh, glória, a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é a salvação. Ela é a promessa da vida eterna, irmão. Nós temos a promessa da vida eterna através da palavra. Quando nós tomamos posse, irmão, do capítulo 14 de João, ali uma promessa de Jesus, ele diz, olha, vocês não se turbem o teu coração, não. É um diálogo que Jesus está dizendo, olha, não fica preocupado, não fica tenso, porque eu vou para o papai e vou preparar-vos lugar. E eu vou preparar e vou voltar e levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, eu quero que vocês estejam também. Irmão, é na promessa, é a Bíblia. Tomamos posse dessas diretrizes que nos ensina a palavra do Senhor. O mundo está de cabeça para baixo. O mundo não se encontra mais. Mas aqueles que têm a palavra do Senhor, ele está sereno, cantando, ora vem, Senhor Jesus. Oh, aleluia. João, capítulo 14, verso 27, ele vai dizer o seguinte, não se turbe o teu coração. Queria dizer em mim. Não. João 14, 27 diz, eu deixo a paz. Eu deixo a minha paz. E a minha paz eu vos dou. Não como o mundo tem paz, que se fala em paz, preparando guerra, mísseis contra outros. Mas o crente está ali firme, porque tem a promessa da palavra de Deus. Pastor, e as grandes tribulações que vai vir? E a grande tribulação, Jesus disse, olha, como guardaste a palavra da minha paciência, eu vos guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Irmãos, temos a promessa. Não precisa você entrar em desespero, não precisa você entrar em depressão, não precisa você se apavorar, se é que você está meditando na palavra de Deus, aleluia. Ingrid, que Deus abençoe. Lá em João, no capítulo 6, e o verso 63, Jesus diz assim, ó, a palavra que eu tenho dito são espírito e são vida. O que Jesus falou é verdade.
tomamos posse dessa palavra. A palavra de Deus, ela alimenta a minha, a tua, a nossa alma, liberta o espírito, cura a mente, salva e leva para a eternidade. Oh, glória a Deus! Por isso, meu irmão, eu deixo essa palavra da parte de Deus, que todo aquele que recebe a palavra com fé e obediência, diz a Bíblia que herdará a vida eterna. Ele herdará. E essa promessa de Deus para todos que crê e permaneça na palavra de Deus. Aleluia. Sempre digo, quem morreu na cruz foi Jesus. Quando Isaías, no capítulo 45, ele vai dizer o seguinte: olhai para mim todos os termos da terra. Nós não temos que olhar para o homem, nós não temos que olhar para A ou para B, nós temos que olhar para o Senhor Jesus, aleluia, e guardar a tua palavra. Esta palavra, ela é viva. Hebreus 4:13, ele diz: porque a tua palavra é viva, está referindo ao Senhor Jesus. Ela é eficaz, ela penetra nas juntas e medula e tem o poder, através do Espírito Santo, de decidir qual é o meu, o teu, o nosso pensamento. Ela é apta para ensinar. Então, meu irmão, guardemos a palavra do Senhor. A palavra de Deus não é apenas um livro antigo, mas é o próprio alimento da nossa alma. Oh, glória! Liberta, ensina, corrige, conforta, fortalece e dá sentido à nossa vida. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor nos faça nós voltar ao interesse da palavra de Deus. Você que tem a tua palavra, o livro dos livros, aí empoeirado, não adianta você abrir no Salmo 91, que não vai resolver nada. Você tem que estar na presença do Senhor e meditar nela dia e noite. Deixo essa palavra, que o Senhor, aleluia, venha abençoar. Nossa irmã Solange,